Olá, boa noite para você. Patos de Minas confirma mais 2 óbitos por Covid-19 e chega a 562 mortes desde o início da pandemia. O número de casos ativos é o maior do ano, passa de 1.300. Com a explosão de casos de Covid-19, prontos atendimentos lotam, mas as internações ainda são baixas pelos números de infectados. Demora na entrega de creche no bairro Sorriso e Quebec irrita moradores. A Prefeitura anuncia a ativação de radares na Avenida Marabá a partir do mês de março. Ipseng convoca beneficiários para atualização cadastral. Publicadas as novas regras para a prova de vida do INSS, e a gente tira todas as dúvidas na edição desta quinta-feira do NTV News. Vamos atualizar o estado de saúde do ex-vereador Marquinhos das Bananas e mais. Depois de reclamação de falta de segurança no terminal rodoviário, Procon aciona a concessionária responsável pelo local. Tem as notícias do futebol. Fajardo deixa o RT depois da 3ª derrota consecutiva no Campeonato Mineiro. A gente tem ainda a análise da notícia e muito mais informações, tudo isso a partir de agora no NTV News. Os condutores de veículos devem ficar atentos, hein? Atenção! A partir de 1º de março, os radares instalados na Avenida Marabá, em Patos de Minas, serão ativados. Quem ultrapassar os 60 km por hora será multado. 4 novos radares foram instalados na Avenida Marabá pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas, no sentido centro-bairro, antes da saída do Jardim Esperança e após o acesso ao Alto da Serra. Já no sentido bairro-centro, fica antes do acesso ao Alto da Serra e após a rotatória do Alto Limoeiro. De 14 a 28 de fevereiro, os radares serão ligados em caráter educativo. Entretanto, a partir de 1º de março, passam a operar em definitivo. O limite de velocidade na Avenida Marabá é de 60 km por hora. 2.112 chaves relacionadas ao Pix de clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamento Sociedade Anônima foram vazados. De acordo com o Banco Central, o nome do usuário, o CPF, a instituição de relacionamento e o número da conta foram vazados. Esse foi o 3º vazamento de informações relativas ao Pix. Ainda segundo o Banco Central, quem tiver dados cadastrais casados serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo de sua instituição de relacionamento. As famílias desalojadas e desabrigadas em Patos de Minas vão receber mais ajuda. Kits com alimentos e até agasalhos serão entregues aos atingidos. Os Rotaries de Patos de Minas receberam donativos doados pelo projeto Global Rotary Internacional. Patos de Minas recebeu cerca de 4 toneladas de alimentos, itens de higiene e agasalhos. Estes serão destinados às famílias vítimas da enchente do Rio Paranaíba. Esse projeto ele veio exatamente para beneficiar as pessoas que foram atingidas pelas enchentes dos rios e pela chuva que ocorreu aí nos últimos meses, aí principalmente em dezembro. E nós fizemos esse projeto para atender essas famílias que estão passando grande dificuldade. As famílias serão beneficiadas com alimentos e demais itens de necessidade, como agasalhos, por exemplo. A Defesa Civil tem o cadastro de todos e eles vão nos passar a relação das famílias que foram desabrigadas e essas famílias serão beneficiadas através das cestas que a gente vai destinar para cada pessoa dessas famílias que vão ser amparadas pelo nosso projeto. Agora nós estamos trabalhando para a reparação dos danos causados pelas enchentes em Patos de Minas, juntamente com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos e instituições, e dentre elas nós destacamos aqui o Rotary, que tem um papel super importante nesses desastres que ocorrem, não só em Patos de Minas, mas em todo o mundo.
E hoje nós estaremos passando para o Rota uma relação de 72 famílias, para que essas famílias possam receber esses itens, né, esses kits, que foram conseguidos pela direção do Rota aqui de Patos de Minas, para que essas famílias possam ter uma reparação, uma preparação para o retorno. Agora nós estamos trabalhando para a reparação dos danos causados pelos incêndios em Patos de Minas, juntamente com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos e instituições, e dentre elas nós destacamos aqui o Rotary, que tem um papel super importante nesses desastres que ocorrem, não só em Patos de Minas, mas em todo o mundo. E hoje nós estaremos passando para o Rota uma relação de 72 famílias, para que essas famílias possam receber esses itens, né, esses kits, que foram conseguidos pela direção do Rota aqui de Patos de Minas, para que essas famílias possam ter uma reparação, uma preparação para o retorno. Além de Patos de Minas, muitas outras cidades de Minas Gerais serão beneficiadas com as doações. O Rotary, ele disponibiliza aonde tem qualquer pessoa que estiver passando em dificuldade, nós rotarianos somos muito solidários, nós estamos juntos. E nós fizemos um projeto para atender todas as cidades que ocorreu desabrigado, Presidente Olegário, São Gotardo, Guardamor, Ibiá, João Pinheiro, Unaí, Varjão de Minas, Brasilândia de Minas, Pato de Minas, Pirapora. Essas pessoas vão ser beneficiadas com esse projeto. Doações ganharam o nome de kits, considerando a junção de itens que serão doados. Colocamos o nome de kits, se tratar de não ser só alimentos. Cada família receberá 3 caixas de água sanitária, biscoito maisena 6, biscoito sal 5, caixa de leite 4 caixas, sabão em barra 6, sabonete 5, creme dental 2, escova dental 5 e 3 cobertor. Totalizando 240 famílias e será beneficiado por esse kit. Boa iniciativa, né? Daqui a pouco aqui no NTV News a gente fala das notícias do futebol. Fajardo deixa o RT depois da 3ª derrota consecutiva no Campeonato Mineiro. Veterano é a única equipe que ainda não pontuou no torneio. Vamos falar de futebol aqui no News, né? O RT foi derrotada pelo Patrocinense por 1-0. Essa é a 3ª derrota seguida da veterana, que segue na lanterna do Campeonato Mineiro. O primeiro tempo foi marcado por poucas finalizações. A primeira veio do CAP, aos 4 minutos e 40 segundos. Aos 6h30, foi a vez da URT tentar a jogada, mas a bola também não balançou a rede. Aos 19 minutos, o elenco do Trovão Azul ainda tentou um contra-ataque, mas o gol também não veio. Aos 26 minutos e 25 segundos, uma cobrança de falta quase terminou em gol para o RT, mas ficou só no quase mesmo. Na sequência, o Patrocinense tentou a vez, com uma finalização aos 28 minutos e 40 segundos. Outra tentativa do CAP veio aos 42 minutos, seguida de uma da URT aos 46 minutos. Mas fim do primeiro tempo em 0 para o Patrocinense e 0 para a URT. O segundo tempo começou com o ataque da URT aos 5 minutos de jogo, mas o primeiro gol veio para o Clube Atlético Patrocinense aos 12 minutos e 30 segundos, marcado por Samuel Conceição, camisa 6 do time. Ao longo da partida, o RT ainda tentou novas finalizações, mas a partida se manteve sem nenhum gol para a equipe do Trovão Azul. O CAP também teve outras 2 oportunidades de aumentar a vantagem de placar. Com uma chance de gol,
aos 27 minutos e outra aos 41. Mas a partida terminou com placar sem novas alterações. Fim de jogo em 1 para o CAP e 0 para a URT. Na avaliação da equipe do CAP, o jogo poderia ter sido melhor. Foram poucas finalizações, muitos erros, mesmo com a vitória. A gente vinha de uma derrota em casa, tínhamos que ganhar hoje, e se tratando de clássico, às vezes a gente não vai jogar bem, mas a gente vai ter que se entregar ao máximo e se não dá na técnica, vai dar na raça, e graças a Deus está aí a vitória. Sofremos bastante, né? Eu acho que a gente tem muito a melhorar, a gente não jogou tudo que a gente tem e sabe que a gente pode jogar, mas hoje não interessava como, né, a vitória viria, e sim que a vitória viesse, né? É resultado importante, né? Todos nós sabíamos da dificuldade que seria o jogo, clássico, jogar clássico é complicado, já tem uma pressão, né? A gente vinha de um resultado ruim em casa que nós perdemos para o Uberlândia, mas nada do que você ganhar um clássico, os atletas corresponderem àquilo que foi trabalhado, que foi estudado a gente e saem merecedores de um resultado positivo. A próxima partida da URT será contra o Uberlândia e eles jogam em casa no próximo domingo, dia 6 de fevereiro, no estádio Zama Maciel. Sobre a partida desta quarta-feira contra o CAP, o time patrocinense, a equipe optou por não se pronunciar a respeito. Pois é, diante do desempenho, Fajardo não é mais o técnico da URT. Em comum acordo com a diretoria, deixou o clube, segundo nota divulgada aí pela URT, né? O nome do novo técnico ainda não foi anunciado. Quem comandou o treino desta quinta-feira foi o preparador físico Gabriel Chagas, que pode ser quem vai estar à frente da veterana no jogo de domingo da URT contra o Uberlândia. No clássico entre Cruzeiro e América, no Mineirão, nesta quarta-feira, o Coelho levou a melhor. Marcou 2 vezes contra a Raposa, mais reclamação geral da equipe celeste contra a arbitragem. No primeiro clássico protagonizado entre Cruzeiro e América no Mineirão, quem levou os 3 pontos foi o Coelho e dá-lhe reclamação da Raposa sobre a arbitragem. Isso porque Edu, aos 15 minutos, teve um gol anulado. E na primeira fase do Campeonato Mineiro não tem VAR para checar o lance. E para piorar, 3 minutos depois, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos. Vagninho foi expulso depois de tentar dar socos em Patrick. Não é fácil jogar com um jogador menos, nestes momentos, tantos jogos seguidos, tanto tempo jogar com um jogador menos. Uma coisa é jogar um jogador menos 20 minutos, 25 minutos, outra coisa jogar 80 minutos com tempo adicional e tudo. É muito tempo. Eu fiquei muito tranquilo, os jogadores correram até o final. Primeira parte do jogo, eu acho que fomos superiores, fizemos um gol, mas foi anulado. Depois tivemos controle do jogo, até a expulsão. Depois da expulsão, sim, aí começou um pouco os problemas, né? É normal. O América aproveitou a vantagem e os espaços em campo. Patrick fez cobrança de falta precisa e aos 24 minutos abriu o marcador para o América. Ainda na etapa inicial, Alê marcou o segundo do Coelho. O América teve mais chances e até com bola na trave, controlou a partida, mas ficou nisso, 2-0. O América soube ter o comportamento mental, o comportamento tático e sobressaiu tecnicamente, né? A partir do momento que ficamos com a mais, então, ficou mais evidente ainda, né? Pela postura que voltamos para o segundo tempo. O próximo compromisso para o Cruzeiro é no sábado, às 4h30 da tarde, contra a Caldense, em Poços de Caldas. Já o América recebe o Atlético às 7h30 da noite no Independência. O Atlético despachou o Uberlândia no Parque do Sabiá em mais uma rodada pelo Mineiro na noite dessa quarta-feira. Foi uma goleada de 4-0 e olha que no Galo só 2 titulares foram escalados. 4-0. Placar elástico para o Atlético, mas que poderia ser ainda maior. O Galo dominou a partida contra o Uberlândia no Parque do Sabiá de ponta a ponta. Logo no primeiro ataque, Sacha marcou. Logo depois, Bruno Maia tocou em Dila e pênalti. Arana cobrou e 2-0 Atlético. O Galo seguiu controlando o ritmo. No segundo tempo, Robalo fez boas defesas, mas Fábio Gomes aproveitou o rebote e mandou para dentro do gol. Não há nenhum problema, situação de jogo, fallar é parte do jogo, não há nenhum problema.
lo más importante ahora que se recupere y esté fuerte para lo que viene, así que no hay problema. E depois de desperdiçar 2 vezes, Ademir marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra. Aproveitou o cruzamento de Guga e, de cabeça, encobriu o goleiro do Verdão. Com apenas 2 titulares em campo, Arana e Zaratio, o técnico tem poupado alguns jogadores e testado o plantel. Eu tenho plantel bastante completo em todas as posições, boa competência, un plantel con mucha humildad y con muchas ganas de seguir compitiendo y estar buscando títulos nuevamente. Pois é, o próximo compromisso aí do Atlético é contra o Patrocinense, no próximo domingo às 11 da manhã. Já o Uberlândia encara o RT às 4 da tarde no Zema Maciel. Vamos ver como é que está a tabela do Mineiro até agora, né? Com a vitória, o Atlético está na liderança com 7 pontos. O Cruzeiro saiu do topo para a 4ª posição. Com o melhor saldo de gols, o América está na vice-liderança, seguido pelo Atlético. A URT é a última colocada, nenhum ponto foi somado até o momento. Daqui a pouco aqui no News a gente fala mais de futebol e os preparativos para o jogo de domingo no Zema Maciel. Publicadas as novas regras para a prova de vida do INSS. E a gente tira todas as dúvidas já para você, viu? E ainda, a Ipseng convoca beneficiários para atualização cadastral. Foi realizada uma reunião nesta quinta-feira entre representantes da URT e Vigilância Sanitária para discutir sobre os protocolos de segurança para o jogo de domingo no Zema Maciel. Olha, e o Campeonato Mineiro Módulo 1 continua e o segundo jogo que vai ser realizado neste domingo aqui no estádio Zema Maciel, em Patos de Minas, ele vai contar então com novos protocolos. É que aconteceu na manhã desta quinta-feira uma reunião com os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, a Vigilância Sanitária de Patos de Minas, alguns diretores e tudo isso para discutir algumas medidas. Eu vou conversar com o Rafael Dylan, que é da assessoria de comunicação da URT, que vai explicar por que foi feita essa reunião. Então, a reunião ela foi realizada com o intuito de passar a limpo o protocolo de operações do jogo, que vai ser seguido o mesmo protocolo do jogo contra a Caldense, e nós alinhamos a questão de uso de máscara, né, de trazer também o seu comprovante de vacina, foi alinhado tudo isso, e também a questão de entrada no próximo jogo contra o Uberlândia, que a URT vai entrar por um lado e torcedores de Uberlândia também pelo outro lado. Então essa reunião trata-se dessa importância, né, de cada um saber o seu dever para atender bem o torcedor aqui no estádio Zema Maciel. Muito bom. Agora vamos conversar também com o Igor Matheus, ele é fiscal da Vigilância Sanitária de Patos de Minas, que vai falar quais são esses protocolos, já que não é só o uso de máscaras. Para entrar no estádio no domingo, terá que ter o comprovante de vacinação também, né? Sim, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente vai precisar do comprovante vacinal com o sistema completo, seja ele de 1 dose ou 2, depende da vacina. Pode ser usado também um comprovante de infecção curada dentro de, no mínimo, 15 dias, no máximo 3 meses. Ou então um teste negativo feito até com 72 horas de antecedência. E de extrema importância falar também a proibição de entrada de crianças com menos de 12 anos, pelo fato de não estarem completamente vacinadas ainda. Agora, é importante lembrar que esse comprovante pode ser vindo com aquele papelzinho que a pessoa recebe no momento da vacinação ou pelo aplicativo do Conecta SUS também, né? Isso, pode ser tanto o cartão de vacina normal, que você recebe quando vacina, ou entrando pelo Conecta SUS e imprimindo o certificado vacinal. Muito bom, muito obrigado, Igor, pelas informações. Está aí o Igor da Vigilância Sanitária. Vamos voltar mais uma vez com o Rafael, porque os ingressos para o jogo de domingo já estão disponíveis. E como que faz para o torcedor, além de seguir esses protocolos, adquirir esse ingresso? Muito bem, os ingressos vão estar sendo vendidos aqui na URT, aqui no estádio, a partir de amanhã, pela manhã, 8 horas da manhã, o torcedor já pode vir aqui adquirir o seu ingresso. O ingresso está R$ 25,00 meia e R$ 50,00 a inteira.
o torcedor pode adquirir aqui no estádio até no dia do jogo. O dia do jogo também vai ser vendido esse ingresso. E a gente salienta para o torcedor comprar antes, né, comprar antecipado, chegar no estádio antes também, para que evitar filas, né, evitar aglomerações e vir torcer com tranquilidade. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Está aí. Esse é o segundo jogo, como eu disse, aqui no estádio Zama Maciel, pelo módulo 1 do Campeonato Mineiro. O torcedor pode vir para comemorar, para torcer pelo time do coração, o Trovão Azul. E lembrando, sempre utilizando a máscara, que protege bastante contra esse vírus aí. E a gente vai torcer também pela vitória da URT aqui na cidade de Patos de Minas. Os beneficiários do IPSENG, servidores ativos, dependentes e pensionistas devem atualizar o cadastro. É que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais enfrenta dificuldades para se comunicar com os beneficiários devido à desatualização de dados de algumas pessoas. A atualização do cadastro do IPSENG pode ser feita pelo computador, telefone fixo ou celular. Pelo celular, você pode baixar o aplicativo do IPSENG, disponível tanto para iOS quanto Android. Você também pode acessar o portal do IPSENG, aí é só clicar no Atualização de Cadastro e CPF ou no Fale Conosco. Você pode ainda ligar para o telefone 155 ou DDD 31 3069 6601. Há ainda a opção de comparecer a uma unidade regional do Instituto na capital ou no interior de Minas. Em instantes aqui no NTV News tem a análise da notícia. Patos de Minas confirma mais 2 óbitos por Covid. Com explosão de casos de Covid-19, prontos atendimentos lotam, mas internações ainda são baixas pelo número de infectados. Continua internado em estado grave o ex-vereador de Patos de Minas, Marquinhos das Bananas. Ele sofreu um infarto no último sábado, recebeu os primeiros atendimentos na UPA e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado. De acordo com a nota da Santa Casa, o estado de Marquinhos das Bananas permanece o mesmo, né? Ele está entubado, instável, com ventilação mecânica e faz uso de medicações para manter a pressão estabilizada. Olha, cerca de 36 milhões de beneficiários do INSS fazem a prova de vida todos os anos. E nesta quinta-feira foi publicada aí no Diário Oficial da União a portaria com as regras para a nova prova de vida, né? Sobre esse assunto eu vou conversar com o advogado Matheus Scudeller, que está conosco aqui, dividindo tela comigo aqui no NTV News. Boa noite, Matheus. O que muda efetivamente com essas regras? Boa noite. Bem, com a publicação da portaria 1408, portanto, no Diário Oficial de hoje, o INSS ele estabelece alguns novos parâmetros para a realização da prova de vida pelos beneficiários, né? Então, passam a ser aceitos como prova de vida diversos procedimentos, acessos ao aplicativo do INSS, por exemplo, realização de empréstimos ou operações bancárias perante os bancos conveniados ou credenciados, quaisquer presenças às agências do INSS para quaisquer outros tipos de atendimento, como perícias, enfim, outros atendimentos na própria agência também passam a ser aproveitados para essa prova. O próprio certificado de vacinação contra a Covid passa a ser aceito como uma prova de que a pessoa está realmente viva e ativa, né, fazendo jus ao benefício. Comprovante de votação será aceito, o que é relevante já que estamos em um ano eleitoral. Emissão e renovação de quaisquer documentos públicos, então passaportes, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de identidade dos estados, tudo isso será aceito também. Além de diversas outras hipóteses, né, a própria declaração do imposto de renda, o alistamento militar, enfim, outros comparecimentos perante autoridades públicas estaduais, como o Detrans e outros órgãos de controle, também podem ser aproveitados para essa prova de vida. O segurado, né, ele pode continuar fazendo a prova de vida como antes, ou isso muda tudo e impede que ele faça da maneira como vinha sendo feito? Na verdade, o segurado, para realizar a prova de vida presencial, terá que ser em situações específicas e ele precisará
continuar com o agendamento no sistema, né, pela agência do INSS, para poder comparecer presencialmente para a prova de vida. O que a portaria faz é simplificar essa prova de vida, permitindo, né, que ela seja realizada por diversos outros meios, que são essas hipóteses que ela elenca, que aproveitam, no caso, já para a demonstração de vida. É uma maneira do governo, inclusive, evitar aglomerações e comparecimentos desnecessários após o atendimento do INSS. Se a gente for então, do que foi dito até agora, doutor, continua valendo essas regras, né? Elas valerão para quem não fez a prova de vida 2020-2021 ou continua valendo aquele calendário de dezembro de 2021? Não, os calendários, a princípio, eles seguem, né, em vigor. Uma alteração muito relevante dessa portaria é que até 31 de dezembro deste ano, a prova de vida, que é o prazo que o INSS tem para implementar os mecanismos de aproveitamento desses novos meios, a prova de vida fica inexigível, né? Então, assim, o beneficiário que teria vencimento nesse prazo, teria que renovar a prova de vida nesse prazo, ele fica beneficiado com essa prorrogação até o dia 31 de dezembro, que é o prazo que o INSS terá aí para implementar essas novas mudanças. Então, para entrar em vigor, já tem uma data estabelecida. Isso, é o tempo de adaptação do INSS até o final deste ano. Doutor, se a gente puder, então, pensar dessa maneira, e aí para quem está em casa, eu imagino a dúvida, né? O segurado que tem o costume de fazer nos bancos, os bancos deixarão de aceitar a realização da prova de vida ou aí são situações especiais? Vejamos que a portaria ela autoriza que os atendimentos realizados nos bancos conveniados, né? Então, via de regra, os bancos públicos e aqueles outros que também, os privados que também tenham um convênio para pagamento de benefício, eles passam a ser aceitos com prova de vida. E a contratação de empréstimos consignados do beneficiário com o desconto na folha, também perante instituições conveniadas que podem fazer esses empréstimos, também fica admitida como uma prova de vida. Por sua participação aqui conosco no NTV News, esclarecimentos são sempre muito bem-vindos e a gente sabe que as pessoas, diante dessas mudanças, acabam ficando um tanto quanto apreensivas, né? Muito obrigado por nos atender, que a gente sabe da correria que o senhor tem aí, mas sempre com muita presteza atende aqui o nosso chamado. Eu é que agradeço e desejo uma boa noite a todos. Um grande abraço. Abraço para o senhor. Pois é, são dúvidas que a gente vem aí tirar, né, com o especialista, até porque essa mudança acaba promovendo o cruzamento de dados para chegar até os órgãos oficiais, né, de qual maneira essa pessoa está desenvolvendo suas atividades e essa prova de vida que acaba não sendo da maneira como era antes, com essa troca de informações diante de todos esses dados que cruzam hoje em dia com tudo que você faz, o acesso você vai instalar no banco e aí basta o governo tomar essa decisão e agora foi tomada para que o INSS tenha acesso a tudo isso. A gente muda de assunto. Com a explosão de casos de Covid-19, os pronto-atendimentos das redes pública e privada têm ficado cheios em Patos de Minas. Entretanto, com casos mais leves, a maioria não precisa ficar internada. Assim, a situação no município com relação à disponibilidade de leitos, pelo menos por enquanto, é tranquila. Com mais pessoas vacinadas, o comportamento do coronavírus mudou. A realidade constatada nos hospitais é de explosão de infectados. Mas, apesar da alta procura por assistência médica, o índice de hospitalização é baixo. Nosso entendimento é de que isso é efeito da vacinação já, né? Então, o ano passado nós tínhamos o índice de vacinação muito mais baixo. Consequência, casos mais graves de internação por Covid. Neste ano, nós estamos aí batendo o Brasil, de modo geral, com quase 76%, 77% da população totalmente imunizada. Isso eu acho que reflete nos casos, né? Então, temos muitos casos de infecção, porém com baixa complexidade. Em Patos de Minas, à exceção do hospital regional, há tanto na rede pública quanto na privada leitos para tratar doentes com Covid-19. Entretanto, no particular, há limite. O administrador hospitalar explica que não haverá aumento de vagas. O hospital particular, ele não vai fazer esse tipo de aumento de leitos em função de uma pandemia. Porque depois dessa pandemia passa e a gente fica com a estrutura montada, subutilizada.
Então, a rede, eu acredito que ninguém da rede privada vai fazer qualquer tipo de aumento em leitos de UTI em função da pandemia. E esse agravamento é o temor maior, porque a gente tem aí um número cada vez progressivo de mais casos, de mais testagens positivas para a Covid-19. Abrindo a análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, mais uma noite para a gente fazer essa análise. Tudo bem, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a você que nos acompanha aqui no NTV News, na análise da notícia. E tem sido recorrente essa pauta importante da Covid-19 nas nossas análises da situação. Sim. Com essa quantidade de novos infectados e essa preocupação com o cenário presente e nosso futuro próximo. Agora daí, por mais que a situação esteja relativamente tranquila em Patos de Minas, quando o assunto é ocupação hospitalar, não é a realidade em muitos estados brasileiros. Em 8, mais Distrito Federal, a ocupação é crítica, segundo uma pesquisa da Fiocruz. E o que é essa situação crítica? Ocupação de mais de 80% de leito de UTI. Isso significa que os outros estados devem ficar atentos aí para essa situação, até porque o que a gente tem acompanhado é um crescimento, mesmo que pequeno, de ocupação hospitalar aqui na nossa região também, viu, Odair? A BH, por exemplo, os UTIs infantis esgotados, né? É uma realidade triste que a gente não quer que estabeleça por aqui, até porque a gente tem aí 300, 500, 200 e tantos casos diários, o que deixa a gente muito preocupado, ainda que esses números acabam sendo divididos em datas, mas são datas próximas. Essas pessoas, nós temos aí 1.000 e tantas pessoas doentes, casos ativos, vamos até mostrar já esses dados. Então, tudo isso é motivo de preocupação, sim, ainda que a gente não tenha ainda essa dificuldade maior aqui com leitos, né? Então, muita calma nessa hora, né? Agora, Ludmila, depois de 6 meses, Minas Gerais registrou o maior número de mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, né? Foram 135 óbitos, o mais alto desde 11 de agosto do ano passado. O boletim com maior número de mortes foi em 7 de abril de 2021, com 508 perdas. Nas últimas 24 horas também foram confirmados aí 28.585 contaminados, né? Em Patos de Minas, a gente vai agora mostrar o boletim, foram mais 254 registros de infectados pelo coronavírus. O número de casos ativos ultrapassa os 1.300, né? Mais 2 mortes foram confirmadas, infelizmente. Um homem de 90 anos que faleceu em decorrência do vírus no dia 27 de janeiro e uma mulher de 61 anos que morreu no dia 31, né? Com relação à ocupação total de pacientes em Patos de Minas, 20 estão internados em leitos clínicos. A gente pode colocar o boletim na tela. E 17 em UTI. Há menos de 20% de vagas para leitos clínicos e pouco mais de 30% de UTI, considerando aí todas as doenças, Ludmila. Pois é, o que a gente percebe aí é uma estabilidade na questão da ocupação hospitalar. Essa semana, em Patos de Minas, desde o boletim de segunda para hoje, de quinta-feira, tem ficado ali mais ou menos nesse número aí a quantidade de pessoas internadas em hospitais públicos e particulares do município, o que não minimiza a preocupação e muito menos o estado de alerta que o município deve estar, porque a gente não tem diminuído, a gente está estabilizado ali, mas a gente tem percebido variações, tanto que a gente percebe aí, né, tristemente, mais 2 mortes confirmadas em Patos de Minas, enquanto a gente não esperaria nenhuma, porque a gente tinha esse senso que a Omicron não poderia agravar. Mas a gente não espera que seja agravada em pessoas vacinadas. As pesquisas, os levantamentos mostram, são muito claros, que ela pode sim ter um comportamento como outras variantes em pessoas não vacinadas. Por isso a preocupação, os mutirões, os chamamentos para repescagem. Patos de Minas faz um mutirão neste sábado para colocar o cartão vacinal de todos em dia com a 2ª, 3ª dose. Faz também chamada aí para crianças de 8 anos com comorbidade se vacinarem no sábado. Então a gente tem esse olhar, essa preocupação aí geral para que as pessoas se mobilizem, busquem
né, a vacina e, claro, se protejam nessas condições em que Patos de Minas, por enquanto, tem uma situação que nós podemos dizer tranquilas em relação à disponibilidade de leitos. Mas vejamos e coloquemos o foco lá, porque são mais de 1.300 casos ativos hoje no município. É muita gente doente, né? Vamos ver como é que está a situação da Santa Casa. Quase 74% dos leitos de enfermaria estão ocupados, né, Ludmila? Destes, quase 14% de pacientes com Covid e de UTI, quase 90% das vagas ocupadas, 23% por Covid-19. Aí a gente vai vendo essa ocupação de leitos públicos, né, que também a gente analisa, até porque a nossa estrutura ela diminuiu, né, para a Covid-19. Então a gente tem que ficar muito atento a esses números. É isso que você estava falando, né? A gente tem uma situação de menor dificuldades do que outros estados e municípios, mas é preciso muita cautela. Olha só, quando a gente coloca essa atenção, por exemplo, só na disponibilidade de vagas da Santa Casa, a gente tem um número pequeno de vagas hoje, se a gente for estabelecer a quantidade de pessoas atendidas na unidade hospitalar, e por mais que tenhamos uma pequena ocupação de pessoas com Covid-19 em relação a outros acometimentos, em relação a outras doenças, entretanto, não são tantas vagas a mais que o hospital tem. Vale lembrar que na semana passada o governador do estado esteve em Minas Gerais e ele garantiu, caso haja falta em uma determinada cidade, município, haverá remanejamento de pacientes, como aconteceu. A gente viu isso no ano passado, até mesmo aqui na região, até mesmo em Patos de Minas. O que a gente espera e é o que a gente tem visto aí, que a gente está passando esse sufoco dessa nova onda da Covid-19 e, por hora, com vagas, e é o que a gente espera, que o sistema consiga socorrer, atender adequadamente todas as pessoas que buscam esse socorro médico. Na semana passada, o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, chegou inclusive a dizer que o Estado teria disponibilidade financeira para ajudar os municípios na montagem desses leitos, né? O que a gente espera que ocorra realmente diante dessas demandas que vão aumentando, né? Demanda que aumenta também pela testagem. A gente sabe que tivemos aí 200 e poucos confirmados hoje, nessa quinta-feira em Patos de Minas, mas esse número ele pode ser muito maior, porque no sistema público é sabido que há aí um recorte de disponibilidade para a testagem. Não é todo mundo que apresenta sintoma que é testado. Infelizmente, o que não dá para a gente cravar a situação da pandemia em Patos de Minas, que pode ser muito pior. Eu mesmo conversei com diversas famílias em que uma pessoa testou positivo em casa e demais membros sentiram sintoma, os demais não fizeram o teste, mas com os sintomas de uma pessoa positiva, recuar, porque hoje a própria legislação confere isso, né? A pessoa, ela pode, tendo sintomas, se afastar, não é preciso nem um atestado médico. Sim. Então, a gente tem uma realidade muito, mas muito pior do que é esse cenário retratado em casos conhecidos e confirmados em boletim epidemiológico. Ou seja, a gente tem testado menos, até por causa da demanda que é grande e da quantidade de testes que é menor do que deveria ser, né? Exato. A gente faz uma parada rápida já, demora na entrega de creche no Sorriso e Quebec irrita moradores. E depois de reclamação de falta de segurança no terminal rodoviário, o Procon aciona a concessionária responsável pelo local. Moradores do residencial Sorriso e Quebec cobram a entrega de uma creche. Nós viemos aqui para atender pedidos dos nossos telespectadores, que enviaram algumas reclamações à nossa reportagem, dizendo o seguinte, ó, a creche aqui do bairro ainda não foi inaugurada, eu quero trabalhar, esse ano é o ano que eu quero ter minha independência, algumas mães disseram, só que está difícil de deixar a criança na creche, porque essa unidade aqui, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, vereador José Augusto Ferreira, ainda não foi inaugurada. Essa unidade era para ter sido inaugurada no início deste mês de fevereiro, mas a inauguração ainda não aconteceu. Eles esperam que as crianças sejam remanejadas desse CEMEI, esse que aparece nas imagens, que já atende, é o único que atende aqui no bairro as criancinhas, os bebês de 0 a 4 anos.
E aqui vai ser bem maior, melhor, porque tem o maternal, tem os berçários. É uma creche mesmo montada para receber a população, tudo planejado. Só que ainda não foi inaugurada. Outra reclamação dos moradores do bairro Quebec, Sorriso, aqui em Mediações, é a sujeira. Dói muito na gente, é um dinheiro perdido, como se diz, né? Porque é o dinheiro de nós todos nós, né? Tá incluído ali também. Então é muito difícil só ver mato, bicho, né? E seria tão bom a popularidade, o bairro inteiro ia ficar muito feliz de saber o mais rápido possível o dia da inauguração. É triste, né? Deve estar cheio de bichinho, lá tá tudo depredado na frente, né? Dinheiro desperdiçado. Essa obra custou quase 2 milhões de reais para os cofres públicos. Inclusive tem uma placa aqui mostrando que era para ter sido entregue em 2017. Essas obras sempre têm atraso. Ela custou mais de 1.800.000 reais para os caixas do governo federal, para os caixas do município, para os caixas do sistema público aí. E a população quer uma resposta o mais rápido possível, já que isso aqui vai fazer falta se demora mais tempo. A gente já está em fevereiro, está voltando às aulas agora pela rede pública no dia 7, e eles querem que a prefeitura dê uma resposta com relação à inauguração dessa creche. Tem coisas na administração pública que a gente fica por entender, né, Ludmila? Uma estrutura pronta, uma estrutura nova, e aí não se agiliza, não monta logo. A população tem toda a razão de estar indignada. Há um espaço pronto para ser utilizado, mas ainda não foi viabilizado para que essas crianças utilizem. E facilitaria muito para quem mora ali no Sorriso, no Quebec, nos bairros próximos, ter aquela creche ali em pleno funcionamento. Essa creche aí, ela chegou a ser inaugurada em dezembro de 2019 pelo ex-prefeito José Eustáquio, só que no ano seguinte ela não entrou aí, né, em operação por conta de documentação. Havia necessidade de colocar a casa em ordem para que fosse inaugurada essa creche. No ano passado, o prefeito Falcão também não conseguiu abrir a unidade por várias questões, até mesmo pelo processo que deveria seguir. Eu até conversei com o secretário à época sobre a reclamação da sujeira no local, do mato crescendo, e a prefeitura ficou mais vigilante com relação a essa questão da sujeira, atento a isso, mas a gente fica esperando para saber também quando e o que falta para ser inaugurada. Há o pedido, há a necessidade dos moradores ali do entorno a essa creche, mas por enquanto vai ficar na espera, pelo menos é o que parece. Impressionante aí, a gente tem uma obra pronta, concluída, um local equipado, prontinho para atender a comunidade, e agora a gente vê fechado, mesmo depois de todo esse tempo de entrega. Mesmo que a obra tenha sido entregue em atraso, ela ficou pronta 2 anos depois, mas chegou a ser até a inaugurada, há esses entraves, e infelizmente até agora a prefeitura não conseguiu abrir as portas de mais uma creche, apesar do clamor da comunidade. E a comunidade fica à mercê aí da burocracia e da falta de agilidade para resolver uma situação como essa, né? A reclamação de falta de segurança no terminal rodoviário de Patos de Minas fez com que o PROCON instaurasse um processo administrativo contra a concessionária responsável pelo local. Recentemente, eu estive aqui para noticiar um roubo de uma mulher que foi agredida por 5 pessoas e teve todos os seus pertences roubados. Dentre estes, um telefone celular, uma quantia em dinheiro de R$300 e ainda todos os seus documentos. Nesse mesmo dia, eu frisei que a rodoviária vinha sendo alvo de reclamações devido à quantidade de pedintes que aqui estão e atormentam as pessoas que esperam. Desde então, as denúncias continuaram e a PROCON decidiu abrir um processo administrativo contra a concessionária responsável pelo terminal rodoviário, uma vez que este traz risco para os consumidores.
PROCON, né, já faz algum tempo, e agora no mês de janeiro com a frequência um pouco maior. As denúncias dão conta da falta de segurança no interior do terminal rodoviário, que é um espaço público concedido à Tijucana Concessões, que administra lá o local. E devido a essa série de reclamações, somado às diversas matérias que a mídia colocou também no ar agora nesses últimos tempos, nós decidimos instaurar esse processo administrativo visando investigar essa situação em específico. Além das principais queixas de quem aguarda no terminal rodoviário, que consistem na perturbação causada por pedintes do local, existem demais denúncias que foram ficando mais sérias. Crimes que existem, que acontecem lá devido a essa falta de segurança. Furtos, brigas, né? Essa semana nós tivemos um estabelecimento comercial que foi que foi furtado ali à noite. Então essa série de fatos contribuíram para que o PROCON pudesse distribuir esse processo administrativo contra a Tijucana. É difícil, né? Tem hora que o povo aumenta muito, os que fica pedindo aumenta demais também e fica... Quer dizer, que não deixa de não ficar preocupado, né? Então, fica difícil para todo mundo. Para mim, não faz diferença, não. A senhora não tem medo, vai tranquilo? Tem polícia ali, né? Móvel. Tranquilo aqui. Um pouco, na verdade. É a segunda vez que eu tô aqui, na verdade, eu sou de Pirapora. E de vez em quando, sim. Dá um pouco. Na verdade, sim. A gente sente inseguro, né? Porque hoje não dá para confiar no povo, né? É muito perigoso. Você se sente com medo? Fica com medo. A gente tem que andar em dois e de olho, né? É muito perigoso. E a gente não vê polícia aqui, né? Eu não vi, não. Então a gente tinha que ter mais segurança aqui, né? Eu acho que está precisando mais segurança e o povo fica mais atento. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor fala que todo serviço prestado aos consumidores, por exemplo, a concessão do terminal rodoviário, gera para a Tijucana uma obrigação de prestar um serviço de embarque, desembarque, de limpeza do estabelecimento de forma segura, né? Isso é um direito do consumidor e um dever deles. Então é isso que a gente vai apurar. Nós vamos ouvir os nossos consumidores, nós vamos ouvir as empresas que utilizam do terminal rodoviário para chegar numa decisão final. Esse é um problema bastante comum nos terminais rodoviários das cidades que têm o maior fluxo de pessoas, as pequenas cidades nem tanto, mas nas cidades maiores, Patos é um polo, acaba sofrendo com isso. Precisa ser resolvido, né? Tem uma administração daquele ambiente, precisa ser resolvido em conjunto até com o próprio município, com um órgão que possa resolver essa situação. E aí, não é um problema novo, né? Não é uma situação nova, mas que vai aí piorando. Nós já tivemos aqui, inclusive, recentemente, a gente noticiou uma senhora que foi agredida, que teve os pertences levados durante um assalto, um roubo, né? E, além disso, já registramos sujeira naquela área. Causada por pedintes do local. O pessoal passa pelo local, acaba... Os próprios pedintes que ficam ali esparramam o lixo. Então, são muitas as reclamações, além da insegurança. E o PROCON tem que cumprir o papel dele realmente, tem que trabalhar realmente, até porque aí nós temos uma situação de consumo, né? E aí o órgão responsável por isso, para poder entrar com uma ação, é realmente o PROCON, né? Aquela é uma região problemática. Sim. São muitas as reclamações também de moradores, de comerciantes no entorno da Lagoa Grande que sofrem com essa falta de segurança, por vezes reclamam da quantidade de moradores em situação de rua que ocupam aquela área, pessoas que utilizam drogas também, então acabam tendo também a rodoviária como um ponto de encontro, de refúgio e de fato não é um problema novo. Nós já noticiamos aqui diversas ocorrências no terminal e de novo a comunidade cobra uma agilidade por parte aí do órgão para poder fazer essa interface aí junto a todas as pessoas envolvidas, a todos esses atores envolvidos e que se chegue a um consenso mais rapidamente, porque essa é a situação. Dia a dia vai se agravando, dia a dia novos problemas vão se somando aos velhos. Então, não dá para sair do controle. Se há
alguém para ser punido, se há um responsável, que ele seja cobrado o quanto antes. E aí, nessa medida que precisa, dessas reclamações que surgem a todo momento, o órgão pode agir efetivamente e aí fazer, né, esse levantamento geral, esse levantamento amplo e acionar judicialmente a aplicação de multas que compete ao órgão, mas cabe essa notificação de imediato à empresa responsável, à concessionária responsável pelo terminal rodoviário, até para que essa já tome uma providência, já tome alguma medida para não ter que esperar esse momento que a gente não sabe quando vai acontecer. Integrando, inclusive, forças de segurança, né? Porque enquanto a base móvel estava ali na praça, estava ali ao lado da lagoa, essa situação ela foi minimizada, diminuída. Os próprios moradores falam isso, os comerciantes também, ou seja, a presença da polícia ostensivamente ali ajudou e muito, colaborou e muito. No final do ano passado foi retirada para as outras movimentações, né? Até pelas ações e operações realizadas na região central. Mas essa proximidade e a presença da base móvel ali ajuda muito também, tanto na segurança do entorno da lagoa, que sofre com esse problema aí do uso de drogas ali naquela região, quanto também com os frequentadores, pedintes e pessoas que acabam agindo, né, criminalmente, inclusive, ali na área do entorno do terminal rodoviário. Então, a presença e essa junção de forças aí com a Polícia Militar também é uma saída, inclusive, para o órgão, né, para a empresa que toma conta ali do terminal. É preciso essa proximidade, além de uma segurança própria, a Força de Segurança está atuando em conjunto, né? Resta saber se a Prefeitura vai conseguir convencer a Polícia Militar a fazer esse retorno, até porque a gente sabe também que há uma problemática na estrutura, na quantidade de policiais para cobrir toda a região, né? Falta efetivo e o que não faltam, infelizmente, são problemas. Muito bem, a gente termina a nossa análise da notícia. Ludmila, obrigado por sua participação aqui mais uma vez novamente. Amanhã tem mais NTV News. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se vê. Boa noite, cuide-se. Boa noite e até amanhã.